E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Thiago. A aula de hoje vamos falar sobre fatoração. Vamos resolver problemas desse tipo. Ó. Eu vou começar lá bem do início, né, falar da parte teórica, dar alguns exemplos e devagarinho nós vamos construindo ali o conhecimento de vocês. Lembrando o seguinte, é importante saber um pouco de quê? De produtos notáveis, tá? Eu dei uma aula sobre produtos notáveis, uma aula completa. Eu vou colocar o link na descrição, se você tiver alguma dúvida você pode ir lá, beleza? Então bora começar a nossa aulinha. Vamos começar falando aqui de fator comum na fatoração. Bom, eu tenho aqui esse exemplo, onde eu tenho o AX mais o AY. Professor, o A ele é comum, ele está tanto aqui nessa parcela quanto nessa. O que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente coloca ele em evidência. Colocar ele em evidência, colocar ele aqui fora no parênteses, multiplicando cada um desses caras. É como se você tirasse o A daqui do X e tirasse o A daqui do Y. Ficaria só o X mais Y. E o A multiplicando os dois, estando lá fora em evidência. Vamos ver isso no exemplo. Ó. Quem eu posso colocar aqui em evidência? Professor, aqui tem 5, mas aqui não tem. Tem sim, ó. Aqui tem 10. Lembrando que 10, pessoal, é a mesma coisa que 2 vezes o 5. Ah, então o 5 está nessa parcela e está nessa também. Então, vou botar o 5 em evidência. Quem mais, professor, posso colocar em evidência? Ah, professor, aqui tem um P ao quadrado e aqui tem um P. O que é P ao quadrado, pessoal? P ao quadrado é P vezes P. Então, tem duas vezes aqui o P, né? O P está se multiplicando, beleza? Então, se você pegar aqui um P desse aqui, ó, e botar em evidência, e pegar o P desse aqui, o que vai sobrar para eu colocar aqui dentro do parênteses? Bom, se você já tirou o 5 e tirou um P, o que sobrou dessa parcela? Sobrou só o P. Mais, dessa parcela aqui você tirou o quê? Você tirou o 5, sobrou quem? O 2. Tirou o P, sobrou quem? O Q. Então, coloquei em evidência o 5P está fatorado usando o fator comum, no caso ali era 5P. Beleza? Agora vamos ver aqui, ó, fatoração por agrupamento. A gente vai ter que usar essa ideia e vamos agrupar essa ideia. Olha só, aqui eu tenho AX mais AY mais BX mais BY. Professor, aqui eu posso botar em evidência? Perfeito. Botou o A aqui em evidência aqui fora, tirando ele aqui do lado do X e do lado do Y, vai ficar o A aqui fora multiplicando quem? X mais Y. Mas aqui o B é um fator comum, então eu posso botar o B aqui fora em evidência. Se sai o B daqui e daqui, vai ficar quem aqui dentro? X mais Y. Professor, depois que o senhor fez a fatoração ali, agora temos um fator comum que é o X mais Y. Ó. O X mais Y está multiplicando o B e o X mais Y está multiplicando o A. Então a gente coloca o X mais Y em evidência. Olha isso que legal. Se você tira o X mais Y daqui, vai sobrar o A. Se você tira o X mais Y daqui, vai sobrar o B. Então, é X mais Y vezes A mais B. Vamos ver o exemplo desse caso aqui, rapidinho. Vamos lá, vou apagar isso aqui. Bom, então vamos aplicar nesse exemplo aquela fatoração por agrupamento. Ó, vou pegar esses dois primeiros. Né? Quem eu posso colocar em evidência aqui, professor? Olha só, aqui tem x ao cubo, aqui tem x ao quadrado. Lembrando que x ao cubo é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x. Ah, professor, então x ao quadrado está aqui e está aqui. Eu posso colocar em evidência. Perfeito. Coloca aqui em evidência o x ao quadrado. Se você tira o x ao quadrado dessa primeira parcela, sobra quem? Sobra o x. E se você tira o x ao quadrado daqui, vai sobrar quem? O 2, tá? Porque o x ao quadrado saiu para ficar lá fora em evidência. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Quem eu posso colocar em evidência aqui? Professor, esse 6 aqui é a mesma coisa que 3 vezes o 2. É ou não é? Perfeito. Ó. Então o 3 é comum aqui e é comum aqui. Ah, então eu vou colocar o 3 em evidência. Se eu colocar o 3 em evidência, tirar o 3 daqui e tirar o 3 daqui, vai sobrar quem? X e o 2, não é isso? Então x mais 2. Professor, então o x mais 2 agora é um cara comum. Se ele é um cara comum, eu coloco novamente em evidência. Então, eu vou ter x mais 2, que multiplica. Se você tirou o x mais 2 daqui, sobrou quem? X ao quadrado. Se tirou o x mais 2 daqui, sobrou quem? Mais 3. Então, sobrou x ao quadrado mais 3. Bom, agora vamos fazer algumas questõezinhas aí bem legais sobre o tema. Vamos lá. Bora para a questãozinha, então. Se liga, ó. Sabendo que x mais a é igual a 10 e x ao quadrado mais ax mais bx mais ab é igual a 50, determine o valor de x mais b. Tem aqui as opções. Mesmo esquema, pessoal. Dá aquela pausazinha no vídeo, tenta resolver e depois você volta para ver a solução. Beleza? Já voltou? Então, bora aqui, ó. Professor, eu posso usar fatoração por agrupamento? Perfeito. Vou pegar aqui e vou repetir aquela ideia toda ali, ó. X ao quadrado, ax mais bx mais ab
igual a 50, tá? Bom, quem eu posso colocar em evidência nessa primeira partezinha aqui? Eu tenho aqui x ao quadrado e aqui eu tenho a x. Professor, x ao quadrado é como se fosse x vezes x. Ah, então o x aparece aqui. Então eu posso colocar o x em evidência. Se eu colocar um x em evidência, lembrando que aqui é a mesma coisa que x vezes x, se eu tirar um x daqui, vai sobrar quem? Vai sobrar um x. Se eu tirar o x daqui, vai sobrar o a. Beleza, o primeiro lado já foi. Agora esse lado aqui, ó, esse pedacinho aqui, né? Quem é comum aqui? O b. Então vou colocar o b em evidência. Se eu tirar o b daqui e daqui, sobra quem? X e o a. Então sobrou x mais a, beleza? Isso tudo igual a 50. Professor, agora o x mais a é comum. Ele está tanto aqui multiplicando o b quanto aqui multiplicando o x. Então vou colocar o x mais a em evidência. X mais a em evidência, que multiplica. Se você tirar o x mais a daqui e daqui, vai sobrar o quê? O x mais o b. Então vai ficar aqui, ó, x mais b igual a 50. Ah, que legal, professor, porque a pergunta é exatamente essa, ó. Determine o valor de x mais b. Está aqui, ele quer que eu determine essa soma, x mais b. E x mais a, professor, o que eu faço? Eu vou olhar para o enunciado e perceber, ó, que x mais a vale quanto? 10. Então, ao invés de escrever x mais a, eu vou escrever 10. Então, 10 que multiplica x mais b, que é o que eu quero descobrir, vai dar 50. Como o 10 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar x mais b igual a 50 dividido para 10. Isso vai dar o quê? Vai dar 5. Gabarito letra B. Tranquilo? Entenderam? Show de bola? Bora para mais uma. Agora vamos para uma questãozinha um pouco mais puxada, né? Simplifique as expressões. X ao cubo menos 1 dividido para x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido para x ao quadrado mais x. O x tem que ser diferente de 0, de 1 e de menos 1. Coloquei algumas lembranças aqui, né? Lembrando, se você ainda não assistiu a aula de produtos notáveis, o link vai estar aí na descrição, onde eu falo sobre todos os produtos notáveis, que são muito importantes na hora da fatoração, beleza? Vamos começar aqui então, ó. A primeira parte, x ao cubo menos 1, eu vou lembrar dessa ideia aqui, ó, a ao cubo menos b ao cubo. Professor, mas aqui o 1 não está ao cubo. 1 ao cubo dá quanto? 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. Então eu poderia escrever assim ali em cima, ó. Aqui eu poderia escrever assim, ó, x ao cubo menos 1 ao cubo, que seria a mesma coisa que está escrito aqui, porque 1 ao cubo vai dar o próprio 1, né? Então eu seguiria essa ideia. Então aqui eu vou considerar como se 1 tivesse ao cubo, é como se fosse 1 ao cubo, beleza? Agora eu vou usar aquela estrutura ali. O que ele faz? Ele pega o primeiro menos o segundo, vezes o quadrado do primeiro, mais primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro menos o segundo, ou seja, x menos 1, que multiplica o quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais 1 vezes x, ou x vezes 1, tanto faz, mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 ao quadrado, tá? Dividido. Aqui embaixo, o que eu posso fazer aqui embaixo? Eu posso fatorar o quê? Botando em evidência, né? O x é comum aqui e aqui. Se eu colocar o x em evidência, o que vai sobrar aqui dentro? Se eu tirar um x daqui, professor, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, não é? Perfeito. Se você tira um x para botar aqui fora em evidência, sobra quem? Sobra só x, tá? Menos. Professor, se eu tirar o x daqui não vai ficar nada? Vai ficar 1. Sempre quando não tem nada escrito, você vai considerar o 1. Tem 1 ali multiplicando, tudo bem? Então aqui vai ficar 1. Coloquei o x em evidência. Essa primeira parte refere-se a essa. Agora vamos ver esse lado aqui. Menos x ao quadrado mais 2x mais 1. Professor, isso aí me lembra um produto notável da aula anterior. Perfeito, esse aqui, ó. A mais b ao quadrado. Tá, mas quem seria esse a mais b aqui, ó? Observe que está ao quadrado aqui o x, está ao quadrado aqui o 1. Então vamos lembrar dessa ideia aqui, ó, x mais 1 ao quadrado. Como é que ficaria esse x mais 1 ao quadrado? Quadrado primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo. Ah, então vai dar x ao quadrado mais 2 vezes 1, 2. Como tem um x repete e 1 ao quadrado é 1. Ah, professor, então isso aqui é exatamente isso aqui. Perfeito. Vou apagar aqui para liberar espaço, ó. Então, é a forma fatorada dessa ideia aqui, tá? Usei esse produto notável, beleza? E embaixo disso aqui eu tenho x ao quadrado
mais x. Posso colocar quem em evidência ali? Posso colocar o x, né? Se eu colocar o x em evidência, aqui vai sobrar 1x e aqui vai sobrar 1. Tudo bem? Beleza? Então está começando a ficar bom ali. Vou pegar aqui a canetinha vermelha, porque como é uma divisão aqui, ó, e esse cara é igual a esse, estão se multiplicando aqui, eu posso simplificar. Vou cortar esse com esse. Então em cima eu vou ter x ao quadrado mais, uma vez x mais 1 dividido para x, menos, do lado de cá, aqui eu tenho x mais 1 ao quadrado, e aqui eu tenho x mais 1. Aqui em cima, pessoal, é como se fosse assim, ó, x mais 1 vezes x mais 1. X mais 1 vezes x mais 1 vai dar x mais 1 ao quadrado. Então quer dizer que eu posso cortar aqui uma unidade desses caras, com esse aqui, ó. Se eu cortar uma unidade dele, vai sobrar outra, né? Vai ficar o x mais 1 ali em cima. Então vai ficar assim, ó, x mais 1 aqui em cima, tá? Sobre o x, beleza? Bom, então ele quer isso menos isso. Tá, professor, mas esse menos ele vai fazer o que com essa galera aqui? Vai mudar geral, né? Eu posso colocar todo mundo no mesmo denominador, porque o denominador é comum. Então eu vou fazer isso, eu vou botar um denominador só, que é o x, tá? Vou pegar aqui, ó, x ao quadrado mais x mais 1, menos vai mudar o sinal aqui, vai ficar menos x, menos vai mudar o sinal aqui, vai ficar menos 1, tá? Lembrando, se é positivo fica negativo, se é negativo fica positivo, beleza? Bom, aqui já dá para arrumar um pouquinho, né, professor? Sim, ó, x ao quadrado mais x mais 1 menos x menos 1, você percebe que dá para cortar aqui, né, ó. Mais x corta com menos x, né, porque 1x menos 1x não dá nada, 1 menos 1 também não dá nada. Sobrou quem? Sobrou x ao quadrado em cima, dividido por x. Ah, professor, mas x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Isso. E vai cortar com esse x aqui de baixo. Cortou o x com x. Sobrou o quê, professor? Sobrou x. Então, a resposta da simplificação dessa expressão é x. Beleza? Bora então para mais uma questão. Galera, se liga que questão interessante agora, ó. Em uma prova do primeiro bimestre, o aluno deveria desenvolver vários produtos notáveis e realizar algumas faturações. Marque a opção que corresponde à resposta da última questão em que o aluno deveria fatorar. Olha a situação do cara, ó, ele tem que fatorar isso daqui, ó, raiz de 3 mais 2 raiz de 2 e achar uma dessas respostas. A gente percebe que nas opções, queridos, não tem essa raiz grandona aqui, ó, não tem, ela saiu de alguma forma. Mas para ela sair, queridos, eu tenho que botar alguma coisa ao quadrado ali dentro, é ou não é? Então, o que a gente pode fazer aqui? Lembrar desse produto notável aqui, ó, a mais b ao quadrado. Professor, mas aí tem que ter muita maldade no coração, tem que ter. E como é que você pega essa maldade? Resolvendo muitas questões, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Vou forçar a aparecer o produto notável aqui dentro. Aqui eu já tenho alguém mais duas vezes alguém, beleza? Então eu já estou aqui, ó, duas vezes, falta só esse primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado, tá? Então eu vou abrir esse 3 como se fosse um 2 mais 1. Vamos ver o que acontece, ó. Se eu botar 2 mais 1, só para ficar com 3 parcelinhas, ó. Tá certo? Então aqui, ó, 2 mais 1 volta a ser 3, beleza? Tá, mas isso daqui, ó, que número que é o quadrado daria? 2. Aí duas vezes esse número vezes o outro número, que daria isso, mais o quadrado do segundo, que daria isso. Bom, o quadrado do segundo, só se o segundo for 1, né? Só se o segundo for 1. Para dar 1 ao quadrado vai dar 1. Agora, que número ao quadrado daria 2? Professor, raiz de 2. É, raiz de 2. Se você levar ao quadrado, dá 2. Ah, então se eu colocar aqui raiz de 2, ó, vamos testar para ver se bate ali? Vamos testar então, ó. Como é que faz o produto notável? Quadrado primeiro, ou seja, raiz de 2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é raiz de 2, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, tá? Então aqui vai dar o quê? 2 mais 2 raiz de 2 mais 1. Exatamente, ó. Isso aqui é exatamente o que está aqui dentro, ó. Beleza? Ah, então isso aqui, professor, eu posso escrever dessa forma e fazendo aparecer o quadrado. Perfeito. Vou apagar essa setinha aqui. Tá? Então, aqui dentro da raiz, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar raiz de 2 mais 1, isso ao quadrado. E esse quadrado vai eliminar essa raiz, ó. Olha que coisa linda. Sobrou o que ali dentro? Sobrou raiz de 2
mais 1 ou 1 mais raiz de 2, gabarito letra C. Questãozinha, um nívelzinho bem mais elevado, desafio. Tudo bem? Mas eu tinha que mostrar para vocês porque essas coisas às vezes acontecem, principalmente em concursos militares, então tem que ficar ligado, tranquilo? Se você aprendeu alguma coisa, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com um amigo e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!